Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Preta, e continue comigo para conferir esse episódio. Olá, eu sou Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. Hoje eu tô aqui com ela, que é comunicóloga e artista, Yasmin Gurgel, e vai falar um pouquinho pra gente sobre afetividade e sexualidade. Yas, se apresenta pro pessoal, por favor. É isso, gente. Eu me chamo Yasmin Gurgel. Algumas pessoas me conhecem como Ras, nesse meio artístico, assim. E como a Nicole já falou, eu sou comunicóloga, tô me formando em comunicação. Sou artista nas horas vagas, mas também encontro trabalho, porque eu acho que é isso, né? A gente vive da arte, a gente vive tempo integral. É isso, vamos falar um pouco sobre isso, sobre afetividade e sexualidade. Perfeito. Então, eu gostaria de saber, você acha que para nós, mulheres negras, é mais difícil se perceber uma mulher lésbica, bissexual ou pansexual? Eu acho que sim, assim, pensando principalmente pela minha experiência. Eu sempre fico me questionando, às vezes, assim, quando que foi que eu me descobri uma pessoa bissexual. Porque foi um processo, e tem sido um processo, né? Eu sempre penso a sexualidade também como um processo, a gente nunca tá 100% pronto pra viver isso, principalmente porque a gente vive em sociedade. E eu acho que é isso, é muito difícil se perceber, porque as pessoas estão sempre nos percebendo e nos colocando em caixas, assim. E pensando que eu cresci num lar cristão, os meus pais são evangélicos até hoje, teve muitas coisas que me impediram de me visualizar nesse questionamento, assim. Mas eu penso que, voltando a um tempo atrás e lembrando de memórias mesmo, assim, eu sinto que esses questionamentos sempre estiveram muito presentes comigo, mesmo que internamente, mesmo sem que eu falasse sobre, assim. Então, é isso, é um processo complicado pra gente se visualizar, principalmente por tudo que nos abarca para além da raça, né? E é isso, eu acredito que é uma coisa constante, que eu ainda me questiono, que eu ainda fico me colocando nessa do tipo, será que sou mesmo? E você acredita que isso pode ser uma cicatriz, assim, do processo histórico que nós, mulheres negras, sofremos? Porque, se a gente para pra pensar, os nossos corpos foram objetificados por muito tempo, né? E sexualizados, mas em favor do prazer masculino e branco. Você acha que se apropriar do próprio desejo e compreender quem a gente é, inclusive sexualmente, é mais difícil em razão disso? É muito difícil, eu acho que é por isso que é revolucionário pensar isso hoje, assim. Eu sempre falo que ser uma mulher lésbica ou ser uma mulher bissexual é sim uma coisa revolucionária. Porque o que eles esperam do nosso corpo é que o nosso corpo esteja servindo a um corpo masculino. E aí quando a gente pensa que a gente tem autonomia hoje para pensar sobre os próprios afetos ou sobre os próprios desejos, isso vai completamente contra a hegemonia patriarcal, capitalista, racista que é o nosso sistema, assim. Então, é isso, existem várias barreiras. Acho que a religião, pra mim, foi um fator fundamental, assim. Mas eu penso que as referências também. Eu não vou dizer com certeza, assim, mas eu sei que o termo GLS até 20, 30 anos era uma realidade, assim. Não sei quanto tempo mesmo que passou a ser LGBT, não sei se tem 20 ou 25 anos, mas é uma coisa muito recente. Se eu parar pra pensar, eu tenho 24 anos, eu vou fazer 25 anos agora. Então, quando eu nasci, ainda estava nesse processo de morte desse termo, do que era ser alguém para além de ser gay, ou ser lésbica, ou ser simpatizante. E por anos, inclusive, eu fui simpatizante, amor! Fui simpatizante, porque não tinha possibilidade de ser algo para além disso, assim, né? No meu conceito. Porque eu me sentia muito atraída por homens e por masculinidades, mas eu também me sentia muito atraída por feminilidades e por mulheres, assim, né? Então eu me pegava muito do tipo, uai, mas se eu não gosto só de homens e eu também não gosto só de mulheres, eu sou o quê? E aí, pensando nisso, né, como um discurso, porque a gente, dentro da comunidade, discute muito sobre como o LGBT ainda não abarca todas as identidades, e eu de fato concordo que não abarca, mas antes só tinha a possibilidade do G, do L e do S. Então, as pessoas que eram bissexuais, as pessoas transexuais, elas não tinham possibilidade de ser, né? Porque acredito que a criação, ela é mais material quando a gente tem o discurso. E é isso, a partir do momento que eu ouvi a possibilidade de ser bissexual, eu falei, nossa, eu acho que eu sou isso aí. E você acha que jovens negras continuam até hoje se encontrando nessa dúvida pela invisibilidade bissexual? Porque ainda é, mesmo dentro da sigla,
uma sexualidade que é muito invisibilizada. E muito questionada. E eu acho que é por isso o processo de o tempo todo eu também ainda estar me questionando sobre a minha sexualidade. Porque quando eu comecei a ver como possibilidade ser bissexual, os primeiros questionamentos que vinham até mim é do tipo, se você não gosta de um, não gosta de outro, você não gosta de ninguém, no final das contas. Então eu acho que parte muito disso aí. Da gente precisar ter que estar o tempo todo se provando enquanto uma pessoa bissexual. Se você tá num relacionamento heterossexual, logo você é uma pessoa heterossexual. Mas se você tá num relacionamento com mulheres, você é uma mulher lésbica. Então, aonde tá a bissexualidade? Como que eu consigo comprovar minha bissexualidade se não vivendo, assim, né? E tendo uma identidade, como afirmar uma identidade que é constante, se as pessoas acham que isso muda de acordo com o parceiro ou a parceira que você está, né? Sim. Porque isso é sobre você, não se altera de acordo com a pessoa que tá com você, né? E é muito cruel isso, porque eu ouço até amigas, assim, eu sei que às vezes em tom de brincadeira, mas elas falando sobre o fato de que quando elas estão com homens, elas estão heterossexuais. E isso é muito cruel, porque isso realmente apaga os nossos sentimentos e as nossas questões, né? Como que a gente busca se sentir no mundo, porque é isso, a partir do momento que a gente se pensa de uma outra forma, e pensando essa contra-hegemonia, né? A gente pensa um outro mundo. Um outro mundo de possibilidades. Eu não me questiono mais hoje se é possível ser bissexual. Eu penso como que quais são as possibilidades em ser bissexual. Você acredita que a falta de referências é um fator determinante para essa dificuldade? Nossa! Porque é muito difícil a gente ver, por exemplo, referências até históricas de mulheres negras que amavam outras mulheres. Sim. Então, a maior parte dos exemplos que nós temos, olhando para trás, é de mulheres negras que estavam em relacionamentos com homens, e em sua maioria com homens brancos, né? Porque até mesmo casais monorraciais eram muito mais escassos até pouco tempo atrás. Eu acho que isso tem tudo a ver com a monocultura, no final das contas, assim, né? Tipo... quando os colonizadores chegaram aqui no nosso grande Pindorama com a monocultura deles, já tinham povos vivendo a sua sexualidade de outras formas, se relacionando não só com a terra, mas com o próprio corpo de outras formas. Então eu acho que é isso, assim, são coisas dentro do sistema que nos colocam em posições de apagamento, assim, né? A nossa identidade, principalmente quando a gente pensa em questão de raça. Uma mulher negra, bissexual, lésbica, se a gente já é questionado, e eu acho que isso foi um dos fatores que me atrasou muito também nesse meu questionamento da sexualidade. Se já é muito difícil eu ser vista como uma pessoa, por eu ser uma pessoa preta, Deus me livre ser LGBT. E eu sempre ficava numa dessas, tipo assim, já é sofrimento demais ser uma pessoa preta na sociedade. Não posso arrumar mais uma coisa para as pessoas me julgarem, me subjugarem, assim, né? Então eu acho que parte muito disso. Parece que a gente vai acumulando opressões, se a gente se percebe nesses lugares, né? E você tem referências hoje de mulheres negras bissexuais, lésbicas, negras? Tenho, pouquíssimas. Isso é muito doido também, né? Acho que referências mais próximas, pessoais mesmo, amigas minhas eu tenho, mas quando a gente para pra pensar também, pensando na comunicação, né, a nível global, eu ainda sinto que tem muita gente que mas evita falar sobre isso. Evita entrar nesse tópico justamente porque vão ter questionamentos, não só se você é de fato bissexual, mas de como a sua bissexualidade ela é exercida, assim, né? Então, eu tenho referências, tenho amigas, e eu acho que o meu processo de me descobrir foi muito em função dessas amizades também. Eu perdi muitas amizades no meu processo de me descobrir. Sinto que muitas amigas acabavam ficando assim, tipo assim, não, se gosta de mulheres, vai gostar de mim também. E não é bem por aí, sabe? Tipo, perpassa outras coisas. Mas o fato de eu ter me afastado de muitas amizades que me viam dessa forma, me aproximou também de outras amizades que estavam também se descobrindo enquanto pessoas bissexuais ou mulheres lésbicas. E isso me ajudou nesse processo. Fato que essas referências são fundamentais. E você acredita, você comentou sobre a monogamia, né? Esse processo de colonização que colonizou não só nossos corpos e a terra, mas também nossos afetos. Nossos pensamentos, né? Total. Você acredita que a monogamia, existe um recorte racial que precisa ser feito a respeito dela? Sim. De fato. De fato, assim, até porque quando a gente pensa a monogamia, eu sempre falo isso, assim, posso estar equivocada, mas eu sempre penso a monogamia como um suporte muito grande do patriarcado, assim. E é isso, voltando a essa ideia da colonização, assim, quando eles vieram colonizando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles não contavam que a gente fosse tomar as rédeas dos nossos próprios sentimentos, assim, né? Então, a monogamia espera que os nossos corpos sirvam a outros corpos. Que elas estejam dentro de casa, que elas estejam, tipo, à disposição para o afeto, para o cuidado.
E eu acho que a monogamia, ela tem que ser pensada de maneira política, porque é como os nossos corpos podem ser pensados. Eu acho que é por aí, assim. O que eles esperam de uma mulher é uma mulher branca, é uma mulher cis, é uma mulher magra. E se nós, enquanto mulheres pretas, a gente já se destoa dessa expectativa, a monogamia não faz sentido para os nossos corpos. E aí eu penso que a não monogamia é uma possibilidade de pensar novamente esses nossos afetos, assim. E de maneira autônoma, né? Que isso é o revolucionário para mim, de a gente conseguir pensar sobre os nossos sentimentos a partir do nosso olhar. Com certeza. E falando ainda sobre relacionamentos, você acredita que, além da não monogamia, optar por estar em relações monorraciais com outras pessoas negras, sejam homens ou mulheres, é revolucionário também, de algum modo? Eu penso. Eu penso principalmente se a gente entrar nessa ideia de família nuclear, assim, né? Do que é a família tradicional. O que eles esperam? Eles esperam que a gente forme e crie filhos e que mantenha esse sistema capitalista também de propriedade privada e etc, etc. E aí, a partir do momento que a gente olha e fala, não, eu quero pensar o meu afeto a partir do que eu desejo e não do que a sociedade deseja, completamente revolucionário. Porque, no fim das contas, não tem como a gente também pensar esses afetos sem pensar em toda a interseccionalidade dos nossos corpos, assim. A Carla Cotirene é uma pessoa que ela vai trazer esse discurso da interseccionalidade muito forte aqui para o Brasil e fala muito sobre essas avenidas, assim, né, de várias coisas que nos atravessam. Então, é muito complexo pensar sobre isso sem pensar outras armadilhas que a gente acaba caindo, assim, né? Então é isso. Toda vez que eu paro para pensar sobre isso, muita coisa vem. E às vezes é um turbilhão de coisas, assim, né? A gente não consegue nem processar direito. E eu sinto que a gente às vezes acaba muito mais pensando do que vivendo esses sentimentos também. É muito complexo mesmo. E você comentou que você tem 24 anos, eu também tenho. Hoje já somos mulheres adultas e processar essas informações é um pouco mais fácil do que era no período da adolescência ou do início Sim. da vida adulta, Sim. que é especialmente difícil para nós mulheres negras, né? Porque existem muitos desafios diferentes que se apresentam e parece que o autoconhecimento ele cai no segundo lugar, né? Você tem que aprender tantas coisas que olhar para si mesma é mais difícil. Você sente que para você esse período foi complicado, assim, de início da vida adulta ali, saindo da adolescência? De fato, eu acho que, assim, não vou dizer que esse período agora tá mais fácil do que a adolescência. Os desafios são outros. Os desafios são outros. Tipo, não vou dizer. Mas eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas para pensar sobre isso, assim. Principalmente de não individualizar os nossos sentimentos, os nossos corpos. Pensar que isso é realmente coletivo, assim, é um pensamento coletivo. E a gente tem que cultivar esse tipo de discurso. E aí, eu acho que é isso. Hoje eu me confronto com esses questionamentos, mas hoje com mais maturidade também, com mais ferramentas para conseguir sair dessas armadilhas. Mas ainda assim. E o que você gostaria de ter descoberto antes sobre os relacionamentos, assim? Se você pudesse dar um conselho pra você de 15 anos. Ai, Bell Hooks, eu queria ter te conhecido antes! Você tá com um livro aqui, Tudo Sobre Amor, e eu li ele recentemente. E, mano, eu acho revolucionário o que ela propõe nesse livro, que é pensar o amor pros nossos corpos, assim. Porque eu sinto que é isso, a gente é ensinado ao como a gente tem que atender o outro corpo ou as outras expectativas, mas não como a gente faz isso por nós, assim. E o que ela propõe é justamente a gente pensar o amor por outro viés, e não somente como um sentimento, mas também como uma prática, né? Como uma ação e como ela mesma disse que o amor é um ato de vontade, assim. Então eu acho que eu gostaria de ter entendido isso antes. Gostaria de ter entendido que o amor é sobre ação, sabe? É sobre escolhas, não é só sobre sentimento. E tem uma parte do livro que eu acho que é um outro autor que fala, não é ela, mas não vou tentar chutar nome também para não me equivocar, mas ele fala sobre catexia, que é tipo, as pessoas confundem muito a catexia com o amor. E é isso, você sentir faz parecer que você tá amando. Eu acho que eu queria ter entendido isso antes, que o sentir não necessariamente é o amor. E assim, hoje você tem essa compreensão, mas você sabe dizer em que momento você foi abordada pela solidão da mulher negra pela primeira vez? Assim, olhando para trás agora, você percebe que durante a adolescência você passou por situações
causadas por Com isso? certeza, com certeza. E é muito engraçado falar isso. Engraçado, né? Triste. Mas é muito engraçado pensar isso, porque eu sempre fui uma pessoa com muitos amigos, muito acompanhada, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo, como esse acompanhamento vinha de outros locais, assim. Sobre como a minha companhia dizia mais sobre interesses sexuais e de hipersexualização do meu corpo do que necessariamente sobre o fato da minha companhia ser agradável ou da minha companhia ser uma possibilidade para um afeto, sabe? Então, eu me vi hoje, né, voltando para esses pensamentos, eu me vejo muito sozinha nesses momentos, assim, onde eu tinha companhia, onde eu estava rodeada, onde a gente tinha trocas, mas essas trocas, elas tinham locais demarcados também, né? Enquanto as minhas amigas da mesma idade que eu já estavam vivendo outros relacionamentos, pensando em casamento, pensando em ter filho, mano. Eu pensava só em ter uma relação assim e conseguir ser visualizada, sabe? E eu acho que é isso. Isso acabou me colocando também em muitas relações que eu hoje vejo que não fazia sentido nenhum. Mas que pra época, super entendo também o local da Yasmin fragilizada ali, que só queria ser vista, só queria ser amada, sabe? E eu acho que é por isso revolucionário pensar o amor como um ato, como uma ação. Porque a partir do momento que a gente encara que as nossas relações, às vezes, elas não têm essa reciprocidade de troca e de ação, não faz sentido. Eu não estou sendo amada ali. Então eu posso me retirar também. Sim. E quando a gente é muito jovem, é muito fácil cair nessa armadilha, como você mesmo citou, que é sexualizar os nossos corpos, expor eles para receber atenção, né? Porque a gente está numa expectativa de se sentir pertencente a um grupo, de se sentir admirado, querido, desejado, né? Eu acho que a gente não pode negar a expectativa do desejo que existe, principalmente quando a gente é adolescente, a gente Sim. está em busca disso, né? De viver essas experiências. Mas eu acho que um bom norteador, talvez, seja a gente pensar em quem te entrega afeto quando você não está sexualizando o seu corpo. E é exatamente isso. Eu sinto que a minha adolescência, eu me fui hipersexualizada, mas eu me sexualizei muito. Né? Nessa busca, igual a gente estava falando, pela aceitação, pela visualidade, porque eu sinto que eu era vista quando eu estava me sexualizando, assim, né? Uhum. E é isso, enquanto a gente tá mais novo, tudo que a gente quer é receber um pouco de atenção também. E a gente jura que isso é afeto. Essas migalhas são afetos, né? E eu acho que isso é um atalho que a gente pega para lidar com a dureza do preterimento, né? Nossa, nem fala. Porque crescer sendo uma criança negra, depois uma adolescente negra, e sendo sempre a que não tem a beleza reconhecida pelas pessoas que estão ao redor, a que não é desejada, a que ninguém flerta, é realmente muito difícil, né? Então, eu acho que a gente acaba caindo nessas ciladas que são, no fundo, uma grande busca por deixar de ser a outra e passar a ser a pessoa que é, enxerga e amada, né. E eu acho que é aí que entra o ponto da sexualidade pra mim, assim, também. Porque a sociedade diz que a mulher ela precisa ser a mais cheirosa, a mais bonita, a que é mais inteligente, a que produz mais, a que, sabe, a que é mais tudo. Enquanto o homem ele pode ser só o homem. Mas a gente tem que levar os nossos sentimentos, ou, enfim, como a gente se visualiza para dentro dessas relações que às vezes são vazias, assim. Então, pensar um afeto onde eu posso escolher o meu parceiro e escolher pelo que ele me satisfaz ou por como eu me sinto, né? É tudo que eles não querem. É tudo que eles não esperam dos nossos corpos, né? Eles esperam que a gente siga o que eles esperam, que é que a gente tenha uma família, que a gente siga as regras, que a gente se comporte, né? E ensinam pra nós que o amor vem dessa forma, que a gente precisa seguir certos padrões pra gente ser amada. E agora a gente vai para o depoimento de uma das jovens negras. Esse depoimento foi enviado pelo formulário do Papo de Preta, que está na bio do perfil no Instagram, @papo de preta. Se você quiser enviar um relato ou dúvida, fica tranquilo, não precisa se identificar. É só enviar o seu texto em formato de áudio ou escrito, e quem sabe você não aparece no próximo episódio do Papo de Preta. Então a dúvida foi a seguinte: é um desabafo. Ela começou assim. Sempre fui muito segura quanto à minha sexualidade e autoestima dentro de relacionamentos. Mas vim morar em uma cidade interiorana, e isso mudou um monte de coisas dentro de mim. Aqui, o padrão de beleza branco é ainda mais valorizado que na capital.
e percebi que estou mais retraída porque não me sinto desejada e admirada como sentia quando morava na capital. Eu saio para os bares e, tirando pequenas exceções de lugares que costumam ter uma galera mais progressista, geralmente eu nem flerto com as pessoas. Também não deu certo nos aplicativos de relacionamento e ultimamente já aceitei que só vou melhorar minha vida sexual e amorosa quando sair da cidade, já que as experiências aqui são extremamente reduzidas. Isso é normal? Não, não é normal. Pra começar, não é normal, né? Bom Mas eu ponto. fico pensando muito sobre essa diferenciação de interior capital mesmo. De como, apesar das dificuldades da gente debater sobre certas coisas aqui no centro, no interior essas coisas são, assim, infinitamente reduzidas, assim, sabe? Eu penso que tem muito a ver com o que ela mesmo pontua aí dos pensamentos progressistas. Acho que aqui no centro a gente tem um pouco mais dessa possibilidade, né, de discursar sobre novas possibilidades através do discurso progressista. Mas ainda assim não é normal, né? Não é normal que isso aconteça, não é normal que os nossos afetos sejam tratados dessa forma. E eu fico pensando muito sobre como as experiências realmente nunca são individuais, né? Porque apesar de eu sentir uma diferença não tão grotesca, né? Mas uma diferença aqui da cidade pro campo, assim, eu penso quanto o fato de eu ainda flertar com algumas relações depende de que eu parta desse ponto de iniciação. Ou um flerte nas redes sociais. Gente, que loucura é essa? Quando que acessar um Tinder vai ser uma possibilidade, tipo, tão tangível para pessoas pretas, assim, né? E eu acho que é isso. Os desafios, eles acontecem independente do local que a gente está, mas eu imagino que um local onde os pensamentos são ainda um pouco mais atrasados, de fato, a dificuldade de exercer a sexualidade, de ser vista, né, como possibilidade é mais difícil, mesmo. Com certeza. E eu acho que, assim, se a gente pode dar alguma dica, é procurar pessoas parecidas com ela nesse espaço onde ela vive, né? É. Porque existem pessoas negras em todos os lugares e talvez elas não estejam visíveis agora, mas com certeza elas estão ali, provavelmente tão intimidadas E por esse passando, espaço quanto talvez, você. pelas mesmas coisas, né, pelas mesmas aflições, assim. E eu acho que é isso, assim, o fato da gente conseguir pensar esses sentimentos e os nossos afetos, não de maneira individual, mas de maneira coletiva, faz com que a gente se fortaleça. Nesse sentido de procurar outras referências, mas também de entender que você não está sozinha passando por tudo isso, né? Com certeza. E aproveitando que a gente está falando sobre referências, eu gostaria de perguntar qual mulher negra é uma grande referência para você em todos os âmbitos da sua vida? Ah, eu acho que, assim, eu tenho muitas referências, mas eu acho que na música, pensando nesse viés mais artístico, eu acho que a Lué de Luna hoje é uma das minhas maiores referências, assim. Não só pela forma como ela trata de assuntos muito delicados nas músicas, assim, mas como ela passa uma leveza, né? Nesse sentido de como eles não esperam essa leveza dos nossos corpos, né? Eles esperam que a gente fale sempre de maneira muito grotesca, com muito ódio, e ela traz esse viés de falar sobre coisas difíceis de maneira amorosa. E é uma coisa que Bell Hooks traz também para nós, né? Esse exercício de viver de maneira mais amorosa e de ver isso como possibilidade para nós, porque eu sinto que eu fugi muito de pensar o amor por isso, de pensar que isso não era para nós. E aí eu acho que quanto mais a gente se convence de que isso não é para nós, a gente vai dando essa repulsa, assim, né? Tipo, eu não quero, eu não quero. Eu acho que o fato dela fazer isso hoje, né, através da música e pensando em tudo isso, eu acho que ela atualmente é uma das minhas maiores referências. É uma referência incrível. E é isso, a gente precisa se apropriar de fato do amor. O amor e o afeto é para nós e é isso, que a gente nos dê amor e afeto a nós mesmos e uns aos outros, as pessoas negras que estão ao seu redor. Eu acho que parte desse ponto pessoal mesmo, assim, né? Da gente se ver como possibilidade desse afeto e de receber mais, né? E aí eu acho que a partir do momento que a gente passa por esse processo, assim, né? De tipo, pô, eu acho que eu realmente mereço mais. A gente não vai permitir que venha menos também, né? É isso. Caminhando para o fim da nossa entrevista, eu gostaria de agradecer você, Yas, pela sua presença e pela conversa que eu tenho certeza que ajudou não só você que enviou esse depoimento, mas várias pretinhas que estão nos ouvindo. E é isso. Tô muito feliz pelo convite. Nicole tentou me chamar e eu não queria aceitar, tá, gente? Eu vou falar isso.
Porque foi a primeira vez que eu participei de um projeto assim, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar, mas eu também tenho muito receio de falar pro público. E eu acho que vem muito desse local, assim, da gente não ser vista como possibilidade de ser referência, né? De ser uma pensadora. É muito, muito raro a gente visualizar intelectuais negras nessa posição de prestígio, de reconhecimento, de não estar tendo que provar o que sabe? Eu acho que eu sempre me coloquei muito nesse papel, então eu quis me desafiar, quis me aventurar nessa possibilidade de poder falar sobre os meus sentimentos. E eu Eu tinha acho que foi certeza que você teria muito a somar sobre esse assunto. E eu tenho certeza absoluta que há diversos outros temas, porque é isso, você é uma mulher que está em diversas frentes, em diversos espaços. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, apesar do desafio que foi para você. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza que com essa conversa você também vai se tornar uma referência para outros jovens aí que estão ouvindo a gente. Axé. Eu tenho me sentido muito feliz com isso, com esses desafios. Então acho que esse é mais um que eu vou me sentir muito realizada, com certeza. Obrigada. A primeira temporada do podcast Papo de Preta é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.